Uma boa tarde a você que acompanha o Apostolado Cardeal Newman. Hoje teremos a nossa terceira live da nossa série de lives que estamos tendo há pouco mais de 2 semanas, que se chama O Mar Vermelho da Igreja. Hoje, a oportunidade de conversar com o nosso irmão Davi, ele que faz parte do nosso apostolado, já deu seu testemunho aqui uma outra ocasião. Meu irmão, seja bem-vindo. Fala, Jefferson, você tá bom, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Você me escuta bem? Como é que tá aí? Me vê bem? Me escuta Sim, bem? sim, estou escutando e vendo. Maravilha, maravilha. Beleza, meu amigo, beleza. Tá O travando um pouco. Davi faz parte do nosso Tá apostolado há travando um pouco aqui a quase conexão, 3 anos, talvez seja a minha. mas eu estou te escutando normal, estou te escutando bem. Tá, maravilha, maravilha. Espero que o pessoal esteja escutando bem aí também, ouvindo bem. Estava dizendo aqui que o Davi faz parte do nosso apostolado. Ele já deu o seu testemunho, depois você pode até conferir. O testemunho do Davi está no nosso site, mas também no canal do YouTube. Você pode encontrar o testemunho do Davi, se chama O Castelo de Cartas e a Rocha Verdadeira. Sendo que hoje nós Ô, vamos falar de um tema um pouco diferente. ô, Pode falar, Jefferson, me Davi. dá só um minutinho para acender umas luzes aqui que eu tô achando escuro pra caraca. É rapidinho, né? Pode falando aí, pode falando aí. Ok. É, Então, hoje nós teremos a oportunidade de ouvir, a partir da experiência do Davi, um aprofundamento que ele tem feito a respeito de uma expressão, o magistério vivo. Normalmente, nós, como católicos, sabemos que a igreja possui um tripé: a escritura, a tradição e o magistério. Sendo que não é qualquer magistério, é um magistério vivo. E nós vamos mostrar aqui por qual motivo este magistério deve ser vivo. Algumas pessoas têm que tirar desde já a má impressão desta expressão, de achar que magistério vivo é sair ensinando coisas que o Cristo e os apóstolos nunca acreditaram, coisas que a igreja nunca ensinou. Não, magistério vivo não tem nada a ver com isso, porque eu já vi alguns tradicionalistas demonizarem tal expressão, porque esta expressão é do Concílio Vaticano II. Opa, calma lá, que não é verdade. É, eu tenho que dar um testemunho aqui, antes de mais nada, a respeito deste termo, né? Por favor, por favor. É, eu sempre converso com o Davi e sempre partilhamos as coisas, né? E numa dessas ocasiões, há pouco mais de 1 ano e meio, olha só, essa live aqui está sendo gravada depois de 1 ano e meio de reflexões, de estudos, de aprofundamentos, de pesquisas, também de leituras. Então, tentamos, assim, não fazer de qualquer jeito isso aqui. Quando o Davi se converteu, eu acompanhei todo o processo dele de vinda para a igreja, recepção dos sacramentos, e ele começou a partilhar umas coisas comigo. Olha, Jefferson, é, o magistério da igreja é vivo. Eu encontrei essa expressão no catecismo. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. E eu disse assim, é interessante, né? Porque eu vou abrir um pouco da minha caminhada e dizer que eu aprendo mais com aqueles que são ex-protestantes do que a grande maioria dos católicos que eu vejo por aí. É claro, tem muitos católicos bons, mas o apostolado cardeal Newman, os ex-protestantes me ensinam por demais, né? E um desses ensinamentos foi esta questão do magistério vivo. E eu achei muito estranha a expressão. Como assim, magistério vivo? Eu sempre ouvi falar só do magistério, mas o magistério vivo. E eu fui conferir no catecismo, né? Eu disse assim: será que o Davi não está inventando? Será que ele não leu errado, gente? E eu fui conferir.
Olha só o que é que está escrito no Catecismo número 85. O título é o Magistério da Igreja. E diz o seguinte: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo. Eu li essa expressão e disse, poxa vida, eu nunca tinha prestado atenção que tem que ser um magistério vivo. Não é só um magistério, mas ele tem que ser a voz de Cristo que ecoa no hoje, ensinando a sua igreja no hoje. Então, aí continua o catecismo. Foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Algumas pessoas poderiam dizer assim, nossa, isso é expressão nova do Concílio Vaticano II, esse negócio de magistério vivo. Não é verdade. Nós vamos mostrar que esta expressão já havia sido utilizada por vários outros papas, a começar de Pio XII. Eu vou trazer 3 citações aqui para vocês verem o quanto que este conceito é chave para nós entendermos a igreja numa continuidade histórica de doutrina, de ensinamento. Mas enfim, eu já fiz a introdução e eu deixo para o Davi dar continuidade. Maravilha, meu amigo. Olha, você pode falar a hora que quiser, viu? Não me interrompe em momento nenhum. Você só acrescenta aqui, viu? Pode falar quando quiser, beleza? Então, bom, lembrando que o nosso apostolado é um apostolado composto por maioria esmagadora de ex-protestantes, né? Então, o conteúdo que a gente procura fazer aqui é sempre muito voltado para o diálogo com os protestantes, né? Eu que fui protestante durante a minha vida quase inteira, eu sei bastante como é que funciona o raciocínio protestante, né? Porque eu utilizei bastante, né, durante muito tempo. Então, eu queria começar a live de hoje, que é sobre o magistério vivo, com uma pergunta. Diante de um questionamento bíblico, como saber se a minha resposta é a correta? Porque assim, a gente pode dar qualquer resposta para qualquer coisa, certo? Se você me perguntar assim, quanto é 1 mais 1? Eu posso responder, abóbora. É uma resposta. Não quer dizer que está certa, né? Mas é uma resposta, não deixa de ser uma resposta. Se você me perguntar quanto é 1 mais 1, eu posso responder 3. Olha, é uma resposta melhor do que abóbora. Mas ainda assim a gente sabe que está errada. Por quê? Porque a gente já sabe previamente qual é a resposta certa, né, para essa pergunta. Tá, e quando a gente não sabe previamente qual é a resposta certa? E aí? Como é que a gente sabe se a resposta que a gente está dando está certa ou não? Bom, eu acho que assim, a gente perguntar para um especialista, né, uma pessoa que é muito estudiosa na área e tal, estudou muita questão, é uma coisa boa. É uma coisa boa. Eu acho que ele tem grandes chances de acertar, né? Agora, digamos que tem um grupo de especialistas que defende um ponto X e outro grupo de especialistas que defende o ponto oposto, Y. E aí, qual dos dois está certo? Você tem especialistas dos dois lados. Você tem pessoas muito estudadas que dedicaram muito a vida, pesquisaram dos dois lados. E aí, qual dos dois está certo? Parece que essa questão, digamos assim, o conhecimento acadêmico simplesmente não resolve essa questão também, né? E outra, né? Pode falar. Eu gosto sempre de considerar essa questão também à luz do conto de Machado de Assis, Dom Casmurro. Dando um spoiler, assim, existe uma discussão, eu acho que o Davi deve saber, inclusive na área literária, para saber se, afinal de contas, Capitu, ela teve um caso com Bentinho ou não? E aí? Quem é que vai dizer se teve ou não? A gente pode dizer, não, com certeza... Ela traiu, ela era uma mulher devassa, ela traiu. Ou então a gente pode dizer, não, de forma nenhuma, o cara que era um maluco, ele que era doido, entendeu? Ele era paranoico com esse negócio de traição e ele via isso em todo lugar onde não tinha, até onde não tinha. Tá bom, acho que as duas respostas são válidas, né? Acho que as duas interpretações são possíveis. Tá, mas qual que é a correta? Eis a grande questão, né? É justamente o que eu tô perguntando. Como saber se a resposta que a gente está dando é a correta? Que as pessoas sabem responder, que elas sabem produzir respostas, ninguém duvida. Mas e aí, como é que a gente confirma se uma resposta é correta mesmo ou não? Bom,
Assim, outro exemplo que eu ia dar, eu dei o exemplo dos especialistas, né? Outro exemplo que eu ia dar é o seguinte também. Digamos que tem 1.000 pessoas defendendo a resposta X. E aí tem uma só pessoa defendendo a resposta Y. Isso garante que a resposta X ou a resposta Y é falsa ou verdadeira? Também não, né? Parece que simplesmente o número de pessoas... Se tem 1.000 pessoas defendendo uma mentira, e só tem uma pessoa defendendo a verdade, aquela mentira não deixa de ser mentira. E aquela verdade não deixa de ser verdade. Concorda comigo? Pois bem, me parece então que a solução para esse problema é a seguinte. A gente só tem 100% de certeza se uma resposta nossa para um questionamento bíblico é certa se ela vem do próprio Deus, né? Porque como é que a gente lê a Bíblia, né? Como é que a gente lê a Bíblia? A gente abre a Bíblia, aí vai lendo assim e fala, eu acho que Deus errou nessa aqui, hein? Nessa aqui eu acho que Deus escorregou, viu? Nessa aqui ele não acertou, não. Essa aqui eu sei qual é a resposta, mas Deus errou. Não é assim que a gente lê, né? Pelo amor de Deus. A gente sabe, a gente já assume, a gente já começa a ler a Bíblia pressupondo tudo que eu leio aqui é certo, é a verdade divina, porque foi o próprio Deus que falou. Foi Ele mesmo que revelou, foi Ele mesmo que inspirou esses homens para escreverem isso aqui. Então a gente não questiona a Bíblia nesse sentido, né? A gente olha para ela e fala, bom, eu tenho que aprender disso aqui. Eu não tenho nada para ensinar para esse texto. Eu tenho que aprender dele, né? Pois bem, se a resposta vem de Deus, então, a gente tem 100% de certeza, né? Nós cristãos, pelo menos, temos 100% de certeza que a resposta está correta, que ela vem de Deus mesmo. Tá, mas e o que a gente faz com as perguntas cuja resposta Deus não deixou tão clara assim na Bíblia? Por exemplo, a gente tem duas visões em relação ao batismo de crianças, né, de bebês. A gente tem, no protestantismo, né, a gente tem o pé do batismo, os protestantes que batizam as crianças, e a gente tem o credo-batismo, que são os protestantes que não batizam crianças, só batizam as pessoas que já são adultas, né, já têm uma razão suficientemente desenvolvida para crer em Deus e escolher ser batizado, certo? Tem uma terceira vertente protestante também, que é aqueles que não batizam ninguém, né, mas vamos deixar isso para lá. Vamos focar nessas duas aqui. As duas vertentes utilizam exatamente o mesmo texto bíblico para dizer que o batismo deve ser feito ou não. Um dentre vários, obviamente, né? Mas estou falando do mesmo texto. Aquele texto, né? Crê em Jesus e serão salvos tu e a tua casa, né? E aí, aquele centurião teve a sua casa inteira batizada. E aí, aqueles que acreditam no batismo das crianças vão dizer, tá vendo? A Bíblia está dizendo que a casa dele inteira foi batizada. Isso inclui as crianças. E aí os outros que não creem no batismo infantil, batismo só quando a pessoa é adulta já, eles vão dizer assim, nananina não. Ele está falando que a casa inteira foi batizada, está falando só dos adultos. Se fosse batizar as crianças também, ele estaria dizendo, e também as crianças. Como não está dizendo, então, nada feito. Pois é. E aí? É certo ou não? Tem que batizar a criança ou não? Eu sei que tem outros argumentos que podem ser utilizados e tal, tá, mas algum deles vai, digamos, matar a questão a pau? Algum deles vai ser o próprio Deus falando ou vai ser só a gente interpretando e coletando argumentos para tentar defender nossos pontos de vista? Pois bem, isso já me incomodava profundamente quando eu era protestante, tá? Isso me incomodava profundamente. E aí, porque eu me tornei católico? Porque eu descobri que Deus não nos deixou sem resposta. Ele simplesmente não jogou a gente no mundo e falou assim, olha, eu acho bom você dar a sorte de escolher a interpretação certa, viu? Porque senão eu vou te jogar lá no fundo do inferno. E não é quente, não, é gelado. Tu vai passar frio pra caramba. Deixa pode falar. eu colocar um outro ponto aqui, que o Davi está apenas colocando um único ponto de questão bíblica, né? Nós poderíamos alargar para outros pontos, por exemplo, a questão da ceia, a questão dos meios de salvação, a própria questão do cânon das escrituras, então, soteriologia, escatologia. Escatologia. Esses dias eu estive conversando com uma moça, ela é presbiteriana, não é? E ela disse assim, não, mas nós temos alguns pontos em comum. Por exemplo, que Jesus é o único e suficiente Salvador. Aí eu disse, tá bom, mas você sabe muito bem que existe uma problemática a respeito
bastante aqui para mim. Cortou bastante aqui. Voltou, Cortou. voltou. Ah, tá. Voltou. Eu não sei até que parte você escutou, mas uma irmã presbiteriana conversava comigo e ela dizia assim, não, mas nós temos pontos em comum, apesar de algumas divergências pontuais, não é assim tão drástico. Aí eu disse, não é verdade. Aí ela disse, não, porque nós acreditamos que Jesus é o único e suficiente Salvador. Ah, tá, mas o sacrifício dele foi por todos ou por alguns, pelos eleitos? Foi um sacrifício limitado ou ilimitado? Aí ela ficou balançada. O que é salvação? O que significa salvação? Como funciona o processo de salvação? E aí vai. E nós podemos alargar esta discussão para o âmbito moral. Nós sabemos que muitas questões morais estão aparecendo coisas que há 50, 70 anos atrás nós não tínhamos ideia. Então, eu vou citar apenas dois pontos aqui. A questão dos anticoncepcionais. É válido, lícito e moral a um cristão usar anticoncepcionais, sejam eles quais forem. Camisinha, pílula do dia seguinte, DIU e por aí vai. É lícito, válido e moral? Fertilização in vitro. Fertilização in vitro é uma questão muito séria também. Inseminação artificial é uma questão muito séria também. Para um cristão, isto é válido, lícito e moral, porque se não for nem válido, nem lícito, nem moral, e você usa, meu querido, e você está se utilizando desses meios, você está com a sua alma em risco. Mas é claro, é preciso ter algo que nos ensine o caminho de como crer e no que crer. Exatamente. Perdão, eu te interrompi, você estava falando. E a moça ficou abalada, era só até aí que você ia falar? Sim. Pois bem, então, isso é uma questão que me incomodava muito também, né? Quando eu era protestante. E o que eu descobri? Por que eu me tornei católico? Porque eu descobri que o próprio Deus criou um sistema para que a gente soubesse, nesse mundo, não importa quanto tempo passe, né, que o cristianismo está nessa terra, aonde está, de fato, a verdade nesse mundo. Ele criou esse sistema por meio do qual nós podemos saber com 100% de certeza qual é a interpretação correta da Bíblia, qual é o caminho que a gente deve seguir, qual é, por exemplo, a resolução de uma questão moral dessa. E por que a gente pode saber com 100% de certeza? Porque é o próprio Deus que fala. Certo? Tudo bem. Que sistema é esse? É o magistério da igreja. Tá? Então, esse é um assunto enorme, muito grande. E eu, no acesso de loucura, vou tentar falar tudo aqui o mais rápido que eu conseguir, mas sem deixar de falar o que eu acho necessário, tá? Então, a gente vai passar por 3 tópicos, basicamente. O que é sucessão apostólica, o que é o magistério e o que é o magistério vivo, certo? Ok, então deixa eu começar primeiro com uma frase. Eu peguei 3 frases de Pio XII, né, que é anterior ao concílio. A primeira frase é da Humani Generis. Ele diz assim: tanto é assim que os próprios dissidentes com frequência se lamentam publicamente da discórdia que entre eles reina em questões dogmáticas, a tal ponto que se veem obrigados a confessar a necessidade de um magistério vivo. Olha só, nesse contexto aí, em que São Pio XII está escrevendo, perdão, não lembro agora se ele já foi canonizado. Ainda não é santo. Ele está em processo, se eu não me engano, enfim, eu me esqueci agora. Sim. Mas o que o Papa Pio XII está falando aí nesse contexto? Ele está falando de pessoas que estudam e analisam as escrituras e a tradição. E ainda assim, se fazem dissidentes da igreja, mas veem que os problemas surgem muito no meio. Travou aqui de novo para mim. Voltou, Davi. Voltou? Voltou. Pois é, só estava falando
estava falando do contexto da fala de Pio XII, né? Aham. Que são pessoas que estudam as escrituras, que estudam a tradição e se tornam dissidentes da igreja, mas veem que os problemas não são resolvidos entre eles. E aí se veem obrigados a admitir a necessidade de um magistério vivo. É sensacional. Essa Humani Generis é Jesus amado, presente de Deus demais. Então tudo bem. Vou tentar levar aqui em ordem, né? Vou tentar levar em ordem para explicar o que é a sucessão apostólica, o que é o magistério e o que é o magistério vivo. Então, para começar, de forma simples, eu vou estar olhando aqui para o lado porque escrevi algumas coisas aqui no computador e estou lendo, né? Então, para dar essa definição inicial, a sucessão apostólica, o que ela é? Ela é a autoridade que os apóstolos receberam do próprio Cristo e transmitiram aos seus sucessores, que por sua vez transmitiram a outros sucessores seus e assim por diante, certo? Então, é uma autoridade dada pelo próprio Cristo que se transmite, digamos assim, de mão em mão. Vamos ler isso na Bíblia? Muito bem. Eu não vou pedir para vocês, abram aí as suas Bíblias e tal. Eu só vou ler aqui e, bom, a live vai ficar gravada mesmo depois. Vocês podem reassistir, ir pausando e conferindo cada versículo, tá? Então, aqui em Lucas, capítulo 22, um dos meus capítulos favoritos da Escritura, os apóstolos estão perguntando para o Cristo, né? Eu posso ser o maior no reino dos céus? Quem é que vai ser o maior? Quero ser eu e tal. E aí Jesus começa a falar de autoridade. Ele fala, olha, vocês... ele fala o seguinte, como é que funciona nos reinos humanos, né? No mundo funciona assim. O mais importante, ele se senta à mesa e é servido. E o menos importante, ele fica em pé servindo o que está sentado. No meu reino não vai ser assim. Vocês vão ser os maiores servos. Eu estou parafraseando, obviamente, aqui, né? Estou interpretando a passagem já, mas leiam lá o contexto, que é muito legal. E aí, a partir do versículo 28, Lucas 22, a partir do versículo 28, o Cristo fala o seguinte: vós sois os que permaneceram comigo nas provas, e eu vos confio o reino como o meu Pai o confiou a mim. Então, primeira coisa, o Cristo está falando para os apóstolos: eu estou dando para vocês o reino do mesmo jeito que o Pai o deu para mim. Não para vocês desfrutarem deles, mas para vocês serem os maiores servos do reino, né? Então, ele está falando, vocês vão cuidar do reino, vocês vão administrar o reino, vocês vão receber o reino assim como eu recebi, vocês vão receber a responsabilidade de cuidar dele, assim como eu recebi. Versículo 30, eu vou ler o 29 de novo, tá? E eu vos confio o reino como meu Pai o confiou a mim. 30. Para que comais e bebais e vos senteis em 12 tronos para reger ou julgar as 12 tribos de Israel. O Cristo está anunciando aqui a nova aliança, certo? Isso aí ele já está no cenáculo, certo? Ele vai celebrar ali a Eucaristia, vai instituir a Eucaristia ali com os seus apóstolos. E o que ele está dizendo para eles é o seguinte: está começando aqui a nova aliança. Não existe mais um magistério que é baseado na linhagem sanguínea de Israel. Mas vocês, que eu escolhi pessoalmente, eu escolhi a dedo, eu escolhi nome por nome, vocês é que vão se sentar em tronos para reger as 12 tribos de Israel. É assim que vai funcionar a autoridade na nova aliança, certo? O Cristo está dando algo... Pode falar. Isso aqui já mina também aquela teoria de que a igreja é uma igreja invisível. Porque muitas pessoas têm uma aversão incrível ao fato de que a igreja ela é também invisível, mas não significa que é só invisível. Ela tem que ter coisas concretas que digam quais são as marcas, quais as características da verdadeira igreja. Então, nós olhamos para estes versículos e não tem como você não dizer que Cristo instituiu 12. O que é isso? É uma instituição, é algo visível. E nosso Senhor diz no versículo, no capítulo 17 de João, vocês devem ser tão unidos no amor que o mundo verá a partir de vocês para que o mundo creia. Estejam unidos no amor para que o mundo creia. E o que é isso? É algo visível. É muito visível. É muito visível. Como é que a pessoa sabia onde é que estava a igreja nesse tempo aí, na época, na era apostólica? Como a pessoa sabia onde estava a igreja? Ela sabia onde estava a igreja, onde estava a celebração da Eucaristia junto com o bispo. Era assim. A gente vai ver muito isso aqui, tá? A gente vai ver muito isso aqui, então vamos
Vou continuar aqui. Então, a primeira coisa é essa, né? Lucas 22, versículos 28 a 30, o Cristo está dando explicitamente a autoridade dos apóstolos regerem e julgarem as 12 tribos de Israel. Ou seja, o povo de Deus, o Israel, agora está sob a autoridade dos apóstolos, para ser regido, para ser julgado por eles. Ok. Então, lá em Atos 20, versículo 28, São Paulo está dizendo lá para os Efésios, se eu bem me lembro, como é que funciona mais ou menos, né, a função deles, né, esses cargos de autoridade que os apóstolos e seus sucessores têm. Em Atos 20, 28 diz assim: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então, o que os apóstolos e os seus sucessores vão fazer? Eles vão cuidar de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, o próprio Deus, vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Eles vão governar, apacentar, reger, julgar, todos os outros sinônimos que você quiser aí. Eles vão, talvez, sumarizando tudo, liderar a igreja de Deus, certo? Isso está lá em Atos 20, 28. Agora, eu vou tentar aqui explicar por meio de versículos. Todos esses versículos estão dentro de um contexto, né? Que estão dentro de um versículo, de um contexto maior, que são os capítulos, que estão dentro do livro todo, etc. Mas esse recorte de versículos é porque a gente não tem um tempo limitado aqui, certo? Procurem depois, leiam, acompanhem, para ver se eu estou falando alguma besteira aqui, tá? Depois o texto do Davi estará lá no nosso site também. Maravilha, maravilha. Muito bem, é isso mesmo. Então, lá em Atos 13, a gente já tem um Saulo que foi convertido, né? Que viu o próprio Cristo, né? Passou por todo um processo ali, e agora ele está sendo comissionado já. Ele já passou muitos anos ali aprendendo no meio dos cristãos, e agora ele está sendo comissionado para ir pregar. E aí fala o seguinte, Atos 13, versículos 2 e 3. Durante uma liturgia em honra do Senhor, acompanhado de jejum, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para uma tarefa que eu lhes destinei. Jejuaram, oraram e impondo-lhes as mãos, os despediram. Certo? A gente vai ver isso ao longo do Novo, não só no Velho Testamento, né? Nos rituais de purificação, nos rituais de perdão de pecados, a gente vai ver essa imposição das mãos, mas a gente vai ver muito isso ao longo do Novo Testamento também. No livro de Atos o tempo todo, essa imposição das mãos nem sempre significa que você recebe autoridade, mas muitas vezes significa que você recebe autoridade, certo? Existe essa diferenciação, mas eu não quero tratar disso agora porque é mais um assunto que exige muitos outros versículos para a gente detalhar, então eu vou só pedir para você, leia depois aqui os versículos que eu estou falando e veja o argumento que eu estou construindo aqui, que eu acho que vai ficar bastante claro, tá bom? Beleza, então, Paulo e Barnabé, eles saem para pregar, né, comissionados aí pelos anciãos, né, pelos presbíteros, pelos líderes da igreja, e lá em Atos 14, 23, a gente lê o seguinte versículo. O versículo anterior é lindo, né? Porque, tipo assim, eles fazem a viagem missionária deles e depois eles fazem todo o caminho de volta, voltando pelas cidades pelas quais eles passaram e pregaram o evangelho. Versículo 22 fala o seguinte: ensinando que por muitas tribulações nos resta alcançar o reino dos céus. Então, já traz uma parte fundamental aí da teologia católica, que é o sofrimento, certo? O sofrimento é extremamente presente na teologia católica e não tem como ser diferente, né? É presente na vida do Cristo, não tem como não ser presente na vida do corpo do Cristo, né? Que é a igreja. Então, agora o versículo 23 é sensacional também. Ele fala o seguinte: em cada igreja instituíram anciãos. Anciãos e presbíteros são, pelo menos em todas as vezes que eu me lembro, sinônimos aqui, tá? São completamente intercambiáveis, tá? Tá falando da função de governar a igreja. Basicamente é isso, tá? Em cada igreja instituíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham confiado. O que Paulo e Barnabé fizeram depois de pregar para essas igrejas? Eles instituíram pessoas para governar essas igrejas. Eles imbuíram pessoas de autoridade que eles também haviam recebido, para governar essas igrejas, certo? E aqui seria interessante ver
que isso aqui, dar a missão a outro, confiar a missão a outro, transmitir uma missão a outro, para nós católicos, se chama tradição apostólica. Nosso Senhor é engraçado porque toda essa lógica se enquadra em todo o projeto salvífico de Cristo. O Pai que envia a Cristo, Cristo que envia os apóstolos. E isso é tradição. E é essa tradição que a igreja segue. É uma tradição, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Eu me emociono mesmo pensando nisso, pensando, caramba, Deus não nos abandonou. E é claro, essa tradição não pode ser uma tradição morta. O Papa Francisco e também outros papas já disseram, inclusive o Papa Bento XVI, a tradição é um elemento vivo, não é um elemento engessado, assim como o magistério. Exato, exato. Tudo se encaixa perfeitamente, né? Eu separei algumas coisas para falar disso mais para frente, né? Mas, cara, assim, como protestante, eu não fui capaz de ver isso, né? Tem protestantes que são capazes de ver isso. Por exemplo, o Scott Hahn, né? Ele era um protestante que simplesmente estava lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, e ele começou a descobrir toda a doutrina católica ali, estudando a Bíblia. Por quê? Porque ele era muito bom. Eu não sou tão bom quanto ele, entendeu? Eu precisei da igreja para me dizer. Eu não consegui ver toda a verdade católica só lendo a Bíblia. Ele conseguiu. Mas eu preciso da igreja. E graças a Deus, porque ele deu a igreja, tá entendendo? Não é só uma questão de tipo assim, olha, Deus deixou a gente aí jogado no mundo, se vira, é bom que você acerte qual é a interpretação correta. Meu irmão, ele deixou uma igreja visível pra gente seguir. A gente não tem por que duvidar. Tá, então vamos continuar construindo isso aqui, né? Então, beleza, eu mostrei aqui nos versículos de Atos 13 e Atos 14 que as pessoas recebiam autoridade, certo? As pessoas recebiam autoridade para governar o povo de Deus. Não qualquer pessoa, mas aqueles escolhidos pelo Espírito Santo, fala aqui no capítulo 13, escolhidos pelo Espírito Santo, e no capítulo 14, aqueles que Paulo e Barnabé escolhiam e instituíam sobre as igrejas, certo? Muito bem. O João falando aqui, é lindo ser católico, é demais, cara, é lindo mesmo. Muito bem. Aliás, assistam a live que o João e o Alexandre fizeram ontem, falando sobre a tradição. Eu estou falando aqui de sucessão apostólica, magistério e tal, isso tudo está relacionado com a tradição, que está relacionado com a escritura, e não tem como separar o tripé católico, que é escritura, tradição e magistério. Ele é inseparável. É uma coisa confirmando a outra, entendeu? É uma coisa confirmando a outra, e é por isso que o negócio é tão lindo. É um Deus unitrino, né? Olha aqui. Olha aqui. Escritura, tradição e magistério. Ah, moleque, não tem pra onde correr. Então, vamos lá. Aqui em Atos capítulo 15, o que está acontecendo? Pedro ele foi pregar aos gentios, né? E ele viu que os gentios receberam o Espírito Santo. E a mesma coisa aconteceu com Paulo e Barnabé. Eles foram pregar aos gentios, eles viram que os gentios receberam o Espírito Santo. E, bom, por mais que pra gente pareça a coisa mais óbvia do mundo, para os judeus daquela época não era, né? E foi uma grande novidade. Então eles se reuniram em Jerusalém, e em Atos capítulo 15 é o chamado Concílio de Jerusalém, né? São os líderes da igreja se reunindo para dizer, e aí? O que a gente faz diante desse fato de que Deus derramou seu Espírito Santo sobre os gentios? E eles decidiram algumas coisas. Mas espera aí, a pergunta que fica é, como assim eles decidiram algumas coisas? Quem eles pensam que são para decidir alguma coisa para outras igrejas? Ah, eu vou te falar quem eles são. Eles são as pessoas que o próprio Jesus escolheu para decidirem o que as outras igrejas vão fazer. E imbuiu da própria autoridade dele, para que a igreja fosse governada por esses que o próprio Cristo escolheu. Vamos ler aqui os versículos 28 e 29. Eles então chegam a uma conclusão, né, depois de debates. Esse capítulo é bem legal de ver também, mas enfim, não dá tempo de ver tudo, então eu peguei só algumas partes. Versículos 28 e 29 de Atos 15. É decisão do Espírito Santo e nossa não impor-vos outro fardo além destas coisas indispensáveis. Versículo 29. Abstende-vos de alimentos oferecidos aos ídolos, de sangue, de animais estrangulados e da fornicação. Fareis bem em abster-vos disso a Deus. Pronto. Eles decidiram o que as outras igrejas deveriam fazer. E olha só, parece que é uma decisão qualquer, parece que é uma decisão sem autoridade. Olha o que eles falam. É decisão do Espírito Santo e nossa. O Espírito Santo é Deus? Me fala uma coisa, o Espírito Santo é Deus? Ele é o próprio Deus. Foi Deus que decidiu esse negócio, tá entendendo? Não é só tipo assim, a gente achou legalzinho. Deus decidiu que vai ser assim.
Ele decidiu através de quem? Através da gente. Fica alguma dúvida ainda na cabeça de alguém de que Deus deu uma graça especial para essas pessoas, por meio das quais Ele mesmo fala? Foi o Espírito Santo de Deus que decidiu. E eles também. Por quê? Porque é Deus falando através deles, entendeu? É muito simples de entender, não é? Não é complicado. Pois é, eu não achava simples de entender quando era protestante, por quê? Porque eu precisava da igreja, eu não conseguia, não sou Scott Hahn, eu precisava da igreja. O Scott Hahn não precisou da igreja, mas quando ele entendeu tudo, ele entendeu que ele precisava da igreja. Então é isso aí. Aqui é interessante entender uma coisa. Algumas pessoas olham para o magistério, ou até mesmo para a figura do Papa, ou até mesmo para o dogma da infalibilidade papal, como se fosse uma imposição. Não. Eu tenho que ler essa parte aqui porque é uma continuação muito interessante. O magistério não está acima da palavra. O magistério não está impondo doutrinas. O magistério está nos dando os caminhos que nos levam ao céu. Como crer e como viver esta fé. Então, diz o catecismo no número 86. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus. E aqui já deve cair por terra muitos preconceitos, por exemplo, de achar que um católico considera o magistério acima da Escritura. Jamais. O catecismo está dizendo que o magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente asculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé tira o que nos propõe, para ser crido como divinamente revelado. Então, o magistério não está aqui como uma superestrutura para se colocar acima do mandato divino, acima da Escritura. Não, o magistério está a serviço dessa Escritura, nos ensinando como nós devemos crer. Auxiliado pelo Espírito Santo. Exato. Auxiliado pelo próprio... Não é... Ele está aqui para servir, sim, e ele não está servindo da própria cabeça. Os homens que são escolhidos para compor o magistério, eles não estão tirando as coisas da própria cabeça deles. O Espírito Santo os está ativamente auxiliando. E é que nem você falou aí, né? Isso não é uma imposição do magistério. Pois é uma imposição, mas é uma imposição do próprio Deus, tá bom? É o seguinte, é Deus que está falando aqui. Vai ser desse jeito. A igreja nunca está defendendo, olha, a gente é melhor do que vocês, entendeu? Então a gente vai começar a impor as coisas aqui. De jeito nenhum. A igreja sempre defendeu. O Cristo criou esse cargo e é a nossa responsabilidade obedecer o que ele mandou que a gente fizesse. É isso, não é uma coisa tirada da cabeça de alguém, senão da cabeça do próprio Cristo, né? Que é o cabeça da igreja. Então, eu vou continuar aqui porque senão eu vou... eu vou repetir várias coisas que eu estou falando mesmo, né? Aqui ao longo da nossa conversa, mas... a gente vai ver e rever essas coisas aí, né? Lá em Atos 16, então, mais uma missão aí, né? Mais uma saída missionária que vai se iniciar. Então, Atos 16, versículos 4 e 5, diz assim: nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. No capítulo 15, os apóstolos e os anciãos, ou presbíteros, né, eles tomaram decisões para outras igrejas obedecerem. E aí aqui, no capítulo 16, a gente vê que Paulo está passando pelas cidades. Vou ler do começo de novo, versículo 4. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Versículo 5. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Como é que as igrejas eram confirmadas na fé? Pela obediência às decisões dos apóstolos e dos outros que eles tinham escolhido para governarem a igreja. Cara, como eu não via isso. É impressionante. É impressionante. O Scott Hahn tá certo, né, quando ele fala. A Bíblia, ela vai te dizer o que você quiser que ela diga. Se você lê a Bíblia com óculos vermelhos, você vai ler os textos
em vermelho. Se você ler a Bíblia com óculos verdes, você vai ler os textos em verde. É assim. Você precisa já de um pressuposto paradigmático por meio do qual você lê a Bíblia. Porque, assim, eu não dei conta sozinho de entender toda a magnitude, toda a dimensão daquilo que estava sendo dito no texto bíblico. Eu li isso aqui várias vezes durante a minha vida, cara. Mas eu não percebia nada disso. Pois é, eu precisei da igreja mesmo. Preciso ainda hoje. E graças a Deus, porque Deus nos deu a igreja. Uhum. Eu precisei, estava lá. Eu precisei e estava lá. Deus foi misericordioso comigo. Agora vamos ver um pouco de Paulo falando diretamente a Timóteo, que novamente é um... Eu falar, acho que é um outro preconceito que tem na cabeça dos nossos irmãos. Bom, depois eu falo, não um pouco mais para frente, que me fugiu um pouco o raciocínio, mas pode continuar. Certo. Depois a gente vai retomando. Então agora eu vou falar uns versículos que é Paulo falando para Timóteo já, né? Timóteo é o quê de Paulo? Ele é um sucessor, né? Paulo recebeu a autoridade e ele passou essa autoridade para Timóteo. E aí lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, São Paulo diz assim: por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Na Igreja Católica a gente chama isso de sacramento da ordem, certo? Deus dá um dom, uma graça especial e que alguém está prestes a receber. E a gente sabe que a pessoa recebeu essa graça por meio de um ato visível, que é a imposição das mãos. Que nem eu falei, nem toda imposição de mão na Bíblia quer dizer que a pessoa está recebendo autoridade. Mas Paulo está relembrando aqui para Timóteo que ele recebeu a autoridade. Paulo está falando para Timóteo governar essa igreja verdadeiramente. E está lembrando ele aqui que ele recebeu a autoridade para fazer isso. Se você ler o capítulo 1 e o começo do capítulo 2, você vai falar, caraca, é desse jeito mesmo. E olha aqui o próximo versículo, que é 2 Timóteo 2:2. São Paulo fala o seguinte: o que de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Meu amigo, Paulo recebeu essa autoridade, transmitiu para Timóteo, está falando para Timóteo transmitir para outras pessoas que sejam capazes de transmitir para outras. O nome disso aqui é sucessão apostólica. É isso que eu estou tentando mostrar na Escritura, certo? Deixa eu ler o número. Pode ler. Isso se chama sucessão apostólica. E aqui eu completo com o número 87 do Catecismo. Diz assim: os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, Lucas 10:16, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Que coisa linda, que coisa linda. Todo o esforço aqui, né, que a gente está fazendo é para mostrar que Deus não nos deixou sem resposta. Ele nos deu um meio de sabermos onde estão as verdades, principalmente as verdades importantes em relação à fé, em relação à vida que nós devemos levar diante de Deus e do mundo atual. Ele não nos deixou sem resposta em relação a isso. Ele nos deu um meio de sabermos. E esse meio é o magistério da igreja, especialmente o magistério vivo. Agora, como funciona isso? Pela sucessão apostólica. É o que a gente está tentando explicar aqui. Olha só que interessante. O próximo versículo que Paulo escreve a Timóteo, né? Agora em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Ele diz assim: a ninguém imponhas as mãos inconsideradamente, para que não venhas a tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Conserva-te puro. Por que Paulo está falando isso? Para não impor as mãos inconsideradamente, né? Precipitadamente, sobre qualquer um. Porque ele sabe a importância, o significado de você dar para alguém a autoridade de governar sobre o povo de Deus. Você comissionar alguém para alguma missão. Isso é muito sério. Por quê? Porque as outras pessoas devem respeito a essa autoridade, porque ela vem do próprio Deus. Não é porque, tipo assim, não, eu discordo de você, então falou, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Cara, não é assim. As pessoas não podiam virar para o Cristo e dizer, eu discordo de você, então eu vou fazer o que eu quiser. Os que fizeram isso crucificando ele,
Cara, eles se deram muito mal, tá? Eles se deram muito mal. Morreu geral, entendeu? No ano 70, Deus mandou os exércitos romanos lá, morreu todo mundo, cara. Não foi legal. Não tô falando que eles foram necessariamente para o inferno, porque eles tiveram bastante tempo para se arrepender ainda. Agora, a gente não, do mesmo jeito que a gente não pode discordar do Cristo, a gente não pode discordar das autoridades que o Cristo instituiu para governarem a igreja. Ele não instituiu todos como autoridades para governar, alguns, sucessivamente. Eita. Pareceu Só um pouco, Davi. Travação já. Travou. Voltou, né? Voltou. Pois bem. Agora, vamos investigar um pouco os pais da igreja? Vamos olhar um pouquinho a patrística? Tá me vendo? Então, aí, enquanto... Não, voltou normal. Então, eu já acrescento uma segunda frase do Papa Pio XII, que está na encíclica Ad Celi Reginam. Diz assim, número 43. Mas, nesse, como em todos os outros capítulos da doutrina cristã, a norma próxima e universal é para todos o magistério vivo da Igreja, instituído por Cristo também para esclarecer e explicar aquelas coisas que só de modo obscuro e como que implícito estão contidos no depósito da fé. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eis um homem que entendia integralmente qual era a função para a qual Deus escolheu ele. Não é mesmo? Cara, que bênção, que presente de Deus foi nosso grande Papa Pio XII. Muito bem, vamos olhar um pouco então a patrística, vamos olhar um pouco agora os pais apostólicos, aqueles que vieram logo depois ou algum tempo depois da Bíblia, ou mesmo que escreveram durante o tempo em que os apóstolos estavam vivos ainda, né? Talvez tenha sido o caso aqui de São Clemente, pelo menos. Eu vou ler aqui uma citação de São Clemente de Roma, que escreveu no século I ainda, no século I. No mesmo século que Jesus nasceu, que a Bíblia foi escrita, que o cristianismo se espalhou, que os apóstolos viveram. Ele escreve o seguinte. São Clemente foi o quarto papa da igreja. A gente vai ver isso aqui mais pra frente, né? Mas ele escreveu o seguinte, ó. Para que a missão confiada aos apóstolos fosse continuada após suas mortes, eles impuseram a seus colaboradores imediatos, como que por testamento, o munus de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando que atentassem a todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocara para apacentar a Igreja de Deus, como a gente viu lá em Atos 20, 28. Constituíram, pois, tais varões e em seguida ordenaram que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem o seu ministério. Ou seja, São Clemente já está aqui produzindo um registro plenamente consciente da sucessão apostólica. Ele entende perfeitamente como é que Jesus quis que o negócio funcionasse. Se um morre, o outro vem e assume o lugar dele. Por quê? Porque Jesus não deu a autoridade só para as pessoas dos apóstolos. Ele criou cargos apostólicos que foram ocupados por esses apóstolos. E que depois ele, obviamente, sabia que outros viriam ocupar. E a gente vê isso lá em Atos 1. Isso está na Bíblia também. Eu só não peguei Atos 1 por quê? Porque, cara, Atos 1 é um capítulo sensacional demais. Eu não dou conta de falar dele de forma breve, entendeu? Então eu preciso de mais 2 horas para falar só desse capítulo. Então eu preferi tirar do relato. Mas vejam lá também. Leiam Atos 1 que vocês vão ver. Aí tá o Simon tá falando aqui, fonte tardia. No século I, no século que os apóstolos, se brincar, estavam vivos ainda quando o São Clemente escreveu. Não é tardia não, meu amigo. Sua fonte é muito recente, viu? Muito bom, muito bom. Pois bem, vou ler agora o próximo. Eu não sei se o pessoal está escutando o Davi normalmente, às vezes está travando aqui para mim, mas se não estiver travando, segue aí, Davi. Só ouro, só ouro. Olha, minha internet é muito ruim, então vamos contar com a graça de Deus. É o que dá para fazer, né? Agora voltou. Tá. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá. Santo Inácio de Antioquia, no século II, começo do século II, ele fala o seguinte: atendei ao bispo como Jesus Cristo segue o Pai, e aos presbíteros como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Então, Santo Inácio de Antioquia está falando o seguinte, olha, o bispo manda aqui na igreja do mesmo jeito que Deus manda. Os
os presbíteros, eles mandam do mesmo jeito que os apóstolos mandam. Ele está falando o seguinte, a autoridade aqui tá toda numa linha sucessória, entendeu? A autoridade não vem da gente mesmo. Foi Deus que deu essa autoridade. Para a gente exercê-la, a gente tem que obedecer, a gente não pode desobedecer a Deus. Então obedeçam o bispo como a Deus, e aos presbíteros como aos apóstolos. Porque de fato são. Receberam a autoridade deles por sucessão. É certo? Interessante perceber o seguinte, que apesar do protestantismo em si renegar, repudiar o magistério, eles possuem um magistério e não sabem. Por quê? Porque em primeiríssimo lugar, em última análise, toda e qualquer pessoa que rejeita a autoridade do Papa vai querer colocar um outro ser no lugar. E não me venham dizer que é a Escritura, porque o Davi sabe muito bem porque o livro pelo livro, ele é letra morta, ele não fala, não tem boca, é preciso um intérprete. E aqui nós retornamos a Atos capítulo 8, se eu não estiver enganado, quando fala do eunuco que estava com o livro de Isaías ali em mãos. Ele lê aquilo e o diácono Filipe se aproxima e pergunta, tu entendes o que lês? E o eunuco, não, afinal de contas, como é que eu vou saber se ninguém me ensina? Ele está falando dele, é de um outro homem, afinal de contas. Ou seja, o livro precisa de uma autoridade viva, visível, que diga o que é que ele está querendo dizer. Cara, isso está plenamente presente no Antigo Testamento. O negócio é que as histórias bíblicas do Antigo Testamento não dão tanto enfoque para isso, né? Então a gente vai ter umas histórias do tipo de Esdras, de Neemias, né? Parando para interpretar os livros da lei para o povo, esse tipo de coisa. Mas, mano, é porque a gente esquece que Deus instituiu uma espécie, né? Uma sombra, né? Digamos, uma prefiguração do magistério quando ele instituiu o sacerdócio. Cara, não era qualquer pessoa que chegava lá no templo de Deus e oferecia os sacrifícios. Eram pessoas especiais, designadas especialmente por Deus, através de uma ordem sucessória que o próprio Deus instituiu. Então essa falta de consciência também era uma coisa que me impedia de entender que Deus fundou a Igreja Católica. Quando eu comecei a estudar a Igreja Católica, eu fui vendo lá tudo que eles tinham, né, e tal. Turíbulo, né, incensário, e eles faziam o altar, tinha um sacrifício e tal. Eu falei, cara, mas isso aí tudo tem lá no Pentateuco, mano. Isso aí tá tudo lá em Êxodo, Levítico. Cara, parece demais, sabe? Parece demais. Eu pensei comigo mesmo, assim, né, quando eu comecei a estudar o catolicismo. Se fosse para comparar a religião protestante que eu vivo hoje, né, a igreja, os cultos da igreja que eu vivo e tal, com a vida de um judeu que seguia a lei de Deus, e comparar junto com isso o catolicismo também, olha, o catolicismo parece, 1000 vezes mais, 1000 vezes mais. As vestimentas, cara, os caras tinham vestimenta própria também, que Deus mandou fazer lá, tem que vestir desse. Cara, nas igrejas protestantes, das quais eu participava, não tinha nada disso, entendeu? E na igreja católica tinha. Caramba, existe uma continuidade muito maior aqui na Igreja Católica. Isso aí pra mim era inegável já, entendeu? Tava só começando a estudar a igreja e tal, tava só vendo algumas coisas. Pois bem, de citações porque eu exagerei, eu acho que eu botei coisa demais, mas tá bom, vamos tentar levar pra frente aqui. Santo Irineu de Lyon, é interessante que as pessoas percebam o seguinte, que até aqui, antes um pouco, 5 minutos antes do Davi falar, nós estávamos falando simplesmente sobre o ponto de vista bíblico. Agora nós entramos propriamente na história da igreja, aqueles que estiveram próximos dos apóstolos. Então nós já estamos numa segunda etapa da nossa live aqui. A história da igreja de maneira concreta, ali nos primeiros séculos. É isso, exatamente. O João está dizendo aqui a mesma conclusão minha. Minha antiga igreja batista era bem diferente daquela descrita em Eusébio. Não tem como, né? Peraí, o que está acontecendo aqui? É estranhíssimo, cara. É estranhíssimo, é muito diferente. Então, eu vou ler aqui. Cara, eu escrevi muita coisa. Desculpa aí, Jeff. Desculpa aí, mano.
Se precisar pular, eu pulo, tá? Por causa do horário e tal, mas enfim. Eu selecionei porque eu achei legal. Tudo bem. Mas enfim, tudo que você fala, tudo que a galera comenta aqui, eu quero comentar também, mas se eu fizer só isso não vai dar tempo. Vamos lá então, Santo Irineu de Lyon, no século II, mas aí mais pro final já do século II, segunda metade, né, do século II. Ele diz o seguinte: a tradição que provém dos apóstolos é conservada nas igrejas pela sucessão dos presbíteros. Ponto. Ele fala com todas as palavras, né? Exatamente o que a gente está dizendo aqui. A tradição que provém dos apóstolos é conservada nas igrejas pela sucessão dos presbíteros. Óbvio, dos bispos também, né? Que estão acima dos presbíteros, mas, enfim, dos presbíteros também. Então aí, os presbíteros são pessoas que receberam autoridade para governar o povo de Deus. E para Santo Irineu de Lyon, no século II, pertinho ali dos apóstolos, estava mais claro do que nunca, tá? Santo Irineu de Lyon ainda, ele diz o seguinte: assim como todos os que desejam a verdade podem perceber em qualquer igreja a tradição dos apóstolos manifestada ao mundo... perdão, eu li com a entonação errada. Assim, todos os que desejam a verdade podem perceber em qualquer igreja a tradição dos apóstolos manifestada ao mundo inteiro. E nós podemos enumerar os que foram instituídos pelos apóstolos como bispos nas igrejas, bem como as suas sucessões até os dias de hoje. Eles tinham a lista, eles tinham as listas das sucessões apostólicas. Na igreja romana tem isso também. E eu achava, pelo menos eu não sabia, que outras igrejas orientais também têm essas listas. Igreja de Jerusalém tem essa lista também, Igreja de Antioquia tem essa lista também. Bom, são só as duas que eu encontrei, mas enfim, tem também, deve ter nas outras também, em outras igrejas antigas também. Só não é tão fácil de achar assim, né? Enfim, então, mas eu não duvido que tenha, né? Agora que eu vi que essas duas igrejas têm também, além da igreja de Roma, cara, eu tenho certeza que elas têm também. O negócio era sério, eles levavam muito a sério. Eles faziam a lista de sucessão, por quê? Porque eles sabiam que aquilo era muito importante. Ainda Santo Irineu, dizendo o seguinte: o verdadeiro conhecimento e a doutrina dos apóstolos. Perdão, eu li errado de novo. O verdadeiro conhecimento é a doutrina dos apóstolos. É o organismo antigo da igreja esparso por toda a terra. E a característica distintiva do corpo de Cristo é a sucessão dos bispos, aos quais os apóstolos confiaram cada igreja local. A característica distintiva do corpo de Cristo não é qualquer outra coisa, não é qualquer outro corpo, é o corpo de Cristo. O que distingue ele das demais coisas aí no mundo? É a sucessão dos bispos, aos quais os apóstolos confiaram cada igreja local. Vou continuar aqui lendo porque eu acho muito bom essas citações. Tertuliano, de Cartago, no século II, ou no século III, acho que eu fiquei confuso agora. Enfim, Tertuliano diz o seguinte: mas se alguma heresia se atreve a se plantar nos tempos apostólicos, para que seja ensinado que ela foi transmitida pelos apóstolos, já que existiu no tempo dos apóstolos, podemos dizer: mostrem então as origens das suas igrejas, apresentem a lista de seus bispos continuada por sucessão desde o princípio, de maneira que seu primeiro bispo tenha por ordenador e antecessor algum dos apóstolos ou dos varões apostólicos que nunca abandonaram os apóstolos. Fica alguma dúvida de que a nossa igreja, nos primeiros séculos, né, subsequentes ao século em que os apóstolos viveram, tinham toda a firmeza na figura dos sucessores dos apóstolos? Primeiro, existia só a escritura aqui? A escritura não estava nem definida. A primeira versão do Novo Testamento, a primeira versão do Novo Testamento, com todos os livros que nós temos hoje, só foi defendida no ano 367 por Santo Atanásio. A gente nem chegou lá ainda. Simplesmente era impossível haver só a escritura nessa época. E não é que depois que era possível, então era só a escritura. Não, não é assim também. Jesus nunca instituiu isso. Ele instituiu uma igreja fundada na escritura e na tradição e no magistério. Ele sabia que ia ser assim. Mas principalmente, explicitamente, na autoridade dos apóstolos. Ele não mandou os apóstolos escreverem textos. Ele mandou os apóstolos governarem a igreja com a autoridade que ele deu para eles. Começou no magistério.
E foi o magistério, que em alguma medida também é tradição, mas não, é a escritura, né? É antes da tradição, né? Os termos ficam confusos, né, quando a gente para analisar. A escritura nada mais é do que aquilo que foi dito, né, em grande parte do tempo, né? Do que aquilo que aconteceu, é um relato do que aconteceu na realidade. Então, começou no magistério. O que eu estou querendo defender é isso. E depois veio a escritura e a tradição. Pois bem, e nosso Senhor queria que fosse assim mesmo, entendeu? Mas o que ele instituiu explicitamente? O magistério. Deixa eu colocar isto numa imagem, né, para as pessoas tentarem mais ou menos visualizar. O que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte, que a escritura brota do coração da igreja, que já existia antes, brota do coração daqueles que haviam vivenciado, ouvido, testemunhado os milagres de Cristo e transmitido isso a outros. Então, a escritura é uma fonte que brota do coração dos apóstolos da igreja. Para nós entendermos isto, tem uma imagem muito interessante, que não é minha, mas do saudoso e santo bispo Dom Henrique Soares. Ele dizia que nós precisamos compreender tradição, magistério e escritura como um álbum de família. O álbum de família aqui seria a escritura. Só que, Davi, se você tem o seu álbum, toda a sua história está no álbum? Não, só algumas partes, né? Só algumas partes. Então, vamos dizer assim que o álbum é um compilado da sua vida, assim como a escritura. E é claro, o Davi, se ele me apresentar o álbum e dizer assim, olha Jefferson, começa a vasculhar aqui o álbum. Eu posso pegar as fotos e dizer, nossa Davi, esse aqui era você. Quando criança, sim Jefferson, é verdade, esse aí era eu. Mas se eu posso pegar uma outra foto, nossa Davi, como você está diferente aqui, e o Davi tem um irmão, né? O Davi pode muito bem dizer, não, na verdade esse aí é o meu irmão, você está fazendo confusão, né? Então, só quem poderá interpretar este álbum é o Davi. A história dele antecede o álbum. A história do Davi é maior do que o álbum? Claro que não. Então, as três coisas estão em unidade aqui. Derrubei tudo aqui. Desculpa aí. Então, as três coisas estão em unidade aqui. A história do Davi, o álbum que conta a história do Davi e o próprio Davi, que é a autoridade para interpretar o álbum. Eu posso até acertar algumas coisas que estão ali, mas eu posso também errar, porque a história não me pertence. A história pertence a outro. De acordo total, já aconteceu alguma coisa aqui que a minha câmera mudou aqui, ficou mais perto, mas tá me vendo bem, né? Sim. Então beleza. Pois eu concordo plenamente, Jefferson. É isso mesmo, é uma ótima imagem, essa é uma ótima ilustração. A gente tem que entender que a escritura não é toda a realidade do que aconteceu. E nunca quis ser, entendeu? Nunca quis ser. Os apóstolos nunca quiseram escrever pensando o seguinte, todo e qualquer conhecimento que vocês tenham está aqui na escritura. Não, bicho, eles quiseram escrever coisas que eles julgaram muito importantes, certo? E eles vão dizer, os protestantes vão dizer, então por que eles não escreveram, sei lá, sobre a Assunção de Maria? A resposta é muito simples. Por que eles não escreveram sobre o cânon bíblico? É a mesma resposta, tá? Pronto, se vira aí para responder então. Então, beleza. Vou ler aqui Orígenes de Alexandria agora, no século III. Ele escreveu o seguinte: embora haja muitos que creem que eles mesmos mantêm os ensinamentos de Cristo, olha só que interessante isso aqui, né? Orígenes está escrevendo o seguinte: embora haja muitos que creem que eles mesmos mantêm os ensinamentos de Cristo, há alguns entre eles que pensam diversamente de seus predecessores. Porém, o ensinamento da igreja se impôs, de fato, com uma ordem de sucessão dos apóstolos nas igrejas, inclusive até o nosso tempo. Tem como ficar mais claro? Vou ler agora o grandioso Santo Agostinho. No século IV, ele escreve o seguinte: ainda prescindindo da sincera e genuína sabedoria,
que em vossa opinião não se encontra na Igreja Católica, mas na opinião de Santo Agostinho, sim. Muitas outras razões me mantêm em seu seio. Ele está falando, muitas outras razões me mantêm no seio da Igreja Católica. Ele está falando por que ele é católico, entendeu? O consentimento dos povos e das gentes, a autoridade erigida com milagres, nutrida com a esperança, aumentada com a caridade, confirmada pela antiguidade. Outra coisa, a sucessão dos bispos desde a própria sé do apóstolo Pedro, a quem o Senhor confiou, depois da ressurreição, o apacentar das ovelhas até o episcopado de hoje. Santo Agostinho está dizendo, sabe um dos motivos de eu ser católico? A sucessão apostólica. Especialmente a lista que eu conheço daqueles que sucederam o cargo de Pedro, a quem o Senhor confiou apacentar as ovelhas. Como o Senhor fala lá em João 21, né? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pois é. Santo Agostinho era 100% católico. Muito bem. Antes de encerrar essa parte aqui das citações da tradição dos pais da igreja, né? Eu quero responder a seguinte pergunta. Há registros históricos dessa sucessão apostólica? Ou seja, há genealogias apostólicas? Já falei para vocês que existem sim, né? Em Antioquia eles têm, em Jerusalém eles têm, e obviamente em Roma eles têm também. A gente tem, vou citar alguns aqui, que escrevem a sucessão apostólica de São Pedro nome por nome, tá bom? Quem faz isso? Santo Irineu de Lyon faz isso, no século II. Eusébio de Cesareia faz isso, no século III. O Catálogo Liberiano faz isso, no século IV. Santo Optato de Mileve faz isso, no século IV. São Jerônimo faz isso, no século IV. Santo Agostinho faz isso, no século IV. Todos esses documentos históricos registram nome por nome a sucessão do cargo papal, ou seja, o ofício apostólico de São Pedro, que foi transmitido aos seus sucessores. Nome por nome. Precisa de mais fonte para isso? Cara, tem mais, entendeu? Tem mais. Se quiser ir, tem mais. Se quiser procurar. Não falta fonte, não. Eu vou ler aqui como é que Santo Agostinho registra isso, tá bom? Eu vou ler aqui. Ele escreve o seguinte. Se a sucessão dos bispos for levada em conta, quanto mais certa e benéfica a igreja que nós reconhecemos chegar até o próprio Pedro, aquele que portou a figura da igreja inteira. Pedro era aquele que portava a figura da igreja inteira, segundo Santo Agostinho. A quem o Senhor disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O sucessor de Pedro foi Lino, e seus sucessores em ordem de sucessão ininterrupta foram estes: Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telésforo, Higino, Aniceto, Pio, Sótero, Eleutério, Vítor, Zeferino, Calixto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabiano, Cornélio, Lúcio, Estevão, Sisto, Dionísio, Félix, Eutiquiano, Caio, Marcelino, Marcelo, Eusébio, Milcíades, Silvestre, Marcos, Júlio, Libério, Damaso e Cirício, cujo sucessor é o presente bispo Anastácio. Nesta ordem de sucessão, nenhum bispo donatista é encontrado. Ele está falando isso contra os donatistas, né, que eram hereges da época dele. Então, ele simplesmente sabe o nome de todos os sucessores de São Pedro, aqueles que ocuparam o cargo apostólico de São Pedro, e por isso tinham a mesma autoridade apostólica de São Pedro. E como eu li anteriormente, ele diz que esse é um dos motivos pelos quais ele mesmo é católico. Ele mesmo permanece na igreja. É um registro muito bom, muito claro e muito inspirador também para nós, né? Só para constar aqui, né, uma curiosidade, Lino, que foi o primeiro sucessor de São Pedro, ele é citado por São Paulo, lá em 2 Timóteo 4:21. São Paulo está citando alguns nomes lá, entre eles está o nome de Lino, que foi sucessor de São Pedro. E Clemente, né, que a gente leu, né, a Epístola de Clemente de Roma, ele também é citado por São Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Ele cita Clemente, que veio a se tornar um papa, né, o quarto papa da igreja. Pois bem, para finalizar essa parte aqui, então, da sucessão apostólica, eu quero ler o que diz o compêndio do catecismo, né? Joga no Google aí, compêndio catecismo, pronto, você acha o documento no site do Vaticano, tudo bem.
A pergunta número 176 fala o seguinte: o que é a sucessão apostólica? É a resposta da igreja, né? Do compêndio do catecismo. A sucessão apostólica é a transmissão, mediante o sacramento da ordem, da missão e do poder dos apóstolos aos seus sucessores, os bispos. Graças a essa transmissão, a igreja permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem, enquanto ao longo dos séculos orienta todo o seu apostolado para a difusão do reino de Cristo na Terra. Não é maravilhosa essa resposta? Que coisa linda, que coisa linda. Muito bem, muito bem. Terminamos a parte de sucessão apostólica. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Tem muitos mais registros, de fato, literalmente dezenas de outros versículos e citações patrísticas que a gente poderia trazer aqui. Mas, que nem eu falei, essa discussão é gigantesca, tá? Então, demora muito tempo mesmo, né? A gente não tem esse tempo todo aqui. Agora, então, eu dou por encerrada essa defesa da sucessão apostólica. Espero que eu tenha explicado bem. Quer falar alguma coisa, Jefferson, antes da gente entrar no magistério? Não, na verdade não. O Papa Bento, só trazer uma frase do Bento XVI, né, quando ele, no ano de 2012, ele se dirige à Congregação Doutrina da Fé, onde ele diz, olha, tem algumas coisas que são bem problemáticas no caminho ecumênico, nos diálogos ecumênicos, e ele vai dizer assim: não podemos ignorar as grandes questões morais acerca da vida humana, da família, da sexualidade, da bioética, da liberdade, da justiça e da paz. Será importante falar destes temas com uma só voz, aurindo do fundamento da escritura e da tradição viva da Igreja. Esta tradição ajuda-nos a decifrar a linguagem do Criador na sua criação. Então, todos os fundamentos da Igreja, todos os fundamentos da fé católica têm raízes na Escritura, têm raízes na tradição. Então, existe uma mentalidade de achar que o católico sempre fundamenta tudo que ele crê na tradição. Não é verdade. Todos os fundamentos dos dogmas, de todas as doutrinas católicas, X, Y, Z, purgatório, intercessão dos santos, Assunção da Virgem Maria, podem ser provados pela tradição? Podem. Mas, mais do que isso, tudo também se encontra nas Escrituras. Mas quem é que vai fazer este compilado de, vamos dizer assim, tirar da obscuridade das verdades que estão entranhadas ali, mas não vemos? É o magistério, né? Então, o Papa Pio XII, mais uma vez, ele, no número 21 da Humani Generis, ele diz assim: também é verdade que os teólogos devem voltar sempre às fontes da revelação, pois a eles cabe indicar de que maneira se encontra explícita ou implicitamente na Sagrada Escritura, na divina tradição, o que ensina o magistério vivo. Pois, junto com as sagradas fontes, Deus deu à sua igreja o magistério vivo para esclarecer também e salientar o que no depósito da fé não se acha senão obscura e como que implicitamente. Cara, isso é muito lindo. Que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. Não te dá uma segurança, cara. Hein, Jefferson? Diz aí, cara. Não te dá uma segurança? Não? Porque pra mim dá demais, viu? Meu Deus do céu, eu estou na igreja que Jesus Cristo fundou. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Sabe por quê? Porque esses caras, eles sabiam que era tão importante o que eles estavam fazendo, que eles fizeram questão de registrar pra gente poder saber depois, olha, essa igreja aí em que você tá, ela não veio do nada não, entendeu? Ela foi fundada pelo próprio Cristo, que transmitiu essa autoridade para os apóstolos, que transmitiram, por sua vez, a autoridade para os seus sucessores. E assim nós estamos fazendo até hoje. Meu irmão, que segurança. Que segurança. Yasmin falou uma coisa aqui, deixa eu ver. A igreja continua e desenvolve na história a missão de Cristo impulsionada pelo Espírito Santo. Perfeito. É isso. Não tenho o que dizer mais. O Deus continua governando a igreja. Do mesmo jeito que o Cristo estava governando ali a igreja que ele fundou. Quando ele subiu aos céus, ele deixou os apóstolos e deixou o Espírito Santo para os apóstolos. Para quê? Para Deus continuar governando essa igreja. A igreja não é governada só por homens. Por homens também. Por homens também.
A igreja não é governada por uma voz invisível que fala do céu, agora vocês vão fazer isso ou aquilo. Jesus escolheu homens. Sim, homens sim. Mas ele não deixou de dar a unção, o auxílio, a graça do seu Espírito Santo, que é o próprio Deus. Para que esses homens, por meio desses homens, ele mesmo, o próprio Deus, o próprio Cristo, continue governando a sua igreja. É isso, né? Portanto, não pode existir um ensinamento que nos leve para o abismo, aquilo que a igreja nos ensina. Porque nós acreditamos, se a igreja é divina, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela não pode indicar senão um outro caminho que não o caminho do céu. Apenas isso. E como nós devemos chegar lá? Me lembrei agora de um sentimento que eu tinha muito, né, quando eu ainda era protestante e comecei a estudar o catolicismo. Eu pensei, caramba, os caras aqui têm uma proposta, os caras que eu digo a igreja católica, né, eles aqui têm uma proposta de que a igreja é governada pelo próprio Deus e nunca errou. Nunca errou ao longo de 2000 anos, no sentido de levar as pessoas para o inferno, né, nunca errou doutrinariamente, certo? Doutrinariamente, de ensinar uma mentira que leve as pessoas para o inferno. Tá bom, é uma proposta bem forte, né? É justamente o contrário de tudo que eu ouvi durante a minha vida inteira. Durante 1500 anos a igreja estava lá cheia de erro, tinha uns acertos no meio, mas estava lá cheia de erro. E aí vieram os reformadores para mostrar a verdade, né? Só que aí vieram os reformadores da reforma para mostrar a nova verdade. Aí vieram os reformadores dos reformadores, e aí a gente tem não sei quantas mil denominações protestantes aí. Pois bem, isso me incomodava profundamente, profundamente. E eu ficava assim, meu Deus, aonde está a verdade nesse mundo? Como é que eu posso saber? E quer dizer, então, que esse ministério da infalibilidade que os católicos dizem ter, e os protestantes não dizem ter, se ele não existe, quer dizer, então, que eu estou correndo perigo de estar em erro o tempo todo? É isso mesmo? Não importa para qual denominação protestante eu vá, se lá não tem o auxílio do Espírito Santo para eles ensinarem infalivelmente a verdade, quer dizer que qualquer um pode errar, então? Meu Deus do céu, a minha alma está em perigo. Eu tinha sentimentos muito ruins em relação a isso, sabe? E aí eu comecei a ver a proposta católica, olha, eu acredito que Deus faz desse jeito aqui. Me parece, eu tô falando aqui quando eu estava me convertendo ainda, né? Me parece aqui no meu intelecto, na minha consciência, que se Deus quisesse salvar as pessoas, ele ia fazer isso direito, entendeu? Ele não ia deixar simplesmente a possibilidade de todo mundo estar errando aí de qualquer jeito e tal e indo pro inferno. Eu acho que ele ia deixar pra gente... deixei, salvei vocês, estou voltando pro céu. Vocês que se virem para encontrar o caminho do céu, para se Boa salvarem. sorte. Vocês que decidam aí qual é a melhor interpretação. Decidam aí. Eu já fiz a minha parte. Eu espero que vocês escolham certo. Boa sorte, entendeu? Leiam bastante e tal, usem a inteligência. E se vocês discordarem entre si, se virem, tá bom? É isso aí. Tchau. Falou. Vou subir. Começou a não fazer sentido pra mim esse negócio, entendeu? Eu falei, meu Deus, não. Isso aqui tá errado. Essa proposta católica faz muito mais sentido. Entendeu? Tô falando de mim, tá? Não tô falando que pra você necessariamente faz mais sentido, mas olha, eu espero que faça, tá? Eu espero mesmo. Então, vamos entrar aqui, né, no magistério agora, né, para tentar, primeiro, contextualizar as pessoas, né. Magistério é uma palavra que tem mais de um significado, ou pelo menos é usada, né, com mais de um significado na língua portuguesa, e eu acho que são basicamente dois, né, que eu vejo nos documentos da igreja, são dois significados, né. O magistério tem o sentido do corpo de doutrinas da igreja, tá bom? O conjunto de ensinamentos da igreja, né? Aquilo que a igreja ensina, isso é magistério, né? Isso está no magistério da igreja. Em que sentido? Está no ensino da igreja. A igreja já ensinou isso, ok? Tem esse sentido. E também tem o sentido do grupo de pessoas imbuídas da autoridade divina de ensinar. Os sentidos até que são próximos, né? Em alguns contextos os sentidos ficam muito próximos, né? Mas só para deixar isso claro, né? Então tem o magistério no sentido de conjunto de ensinamentos da igreja e tem o magistério no sentido de pessoas que têm a autoridade divina para ensinar, ok? Compõem o magistério, né? O magistério vivo, especialmente, né? Muito bem. Uma tentativa de definição, tá? Eu não achei uma definição, tipo assim, no catecismo, né? Procurei no catecismo, no compêndio e tal. Não achei uma definição tão clara assim, igual, tipo, tem a pergunta que eu acabei de ler. O que é a sucessão apostólica, né? Não achei uma pergunta. O que é o magistério?
Mas então eu peguei algumas coisas do catecismo e do compêndio que eles vão respondendo a respeito do magistério e tentei juntar tudo aqui, né? A minha tentativa, então, de definição é o seguinte: o magistério é o grupo de testemunhas autênticas da fé apostólica, revestidas da autoridade de Jesus Cristo e cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Certo? Lembrando o versículo que você citou, de Lucas 10,16, quem vos escuta, o Cristo falando, né, para os apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, o magistério são essas pessoas que falam em nome do Cristo, certo? Algumas características do magistério. A autoridade que o magistério possui, ela foi dada por Jesus. Ela foi dada pelo próprio Cristo. Desculpa que eu me perdi. Eu me lembrei de uma citação do capítulo da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Porque se você pudesse repetir novamente, eu agradeceria essa definição de magistério. Tá. Eu tentei definir do seguinte modo, perdão. Essa autoridade... Tô lendo o negócio errado. O grupo de testemunhas autênticas da fé apostólica, revestidas da autoridade de Jesus Cristo e cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Ok. Olha só o que é que diz capítulo 1 da primeira carta de São João. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos. Proclamamos a vós, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e o Filho, seu Jesus Cristo. Então, um grupo de testemunhas oculares que viram, que testemunharam, eles anunciam para que aqueles que ouvem tenham comunhão com eles e assim, em comunhão, nós tenhamos comunhão com o Pai e o Filho. E eles contam, esses que foram testemunhas oculares, eles contam para os seus sucessores tudo aquilo que eles viram. A vida dos apóstolos não é só o que está escrito na Bíblia. A gente tem que lembrar que os apóstolos, eles formaram homens, eles formaram pessoas, eles viviam o amor e a graça de Deus no dia a dia deles. A gente tem um registro minúsculo, mesmo São Paulo, né, que a gente sabe das viagens dele, etc. A gente tem um registro minúsculo do que era o amor de Deus sendo exercido na vida daquele homem. Ele pregando para as pessoas, ele falando para as pessoas, olha, Jesus, ele te ama, ele quer te salvar. Ele se fez um homem miserável que nem nós. Por quê? Porque te ama, por amor a você. Para te livrar dos seus pecados, para te livrar das mãos do diabo, para salvar você e levar você para morar com ele, no seu reino eterno, glorioso, maravilhoso. Imagina só o que era o amor desse homem, entendeu? Não dá para registrar isso em palavras muitas vezes. O que a gente tem da vida dos apóstolos é só um registro pequenininho, minúsculo. Eles formaram pessoas, eles viveram com pessoas, eles espalharam a graça e o amor de Deus com a sua vida, com seus corpos, né? com as suas palavras, com seus beijos e abraços, com tudo que eles fizeram. Então é isso, né? Eles são testemunhas oculares, né? Aqueles que viveram na época do Cristo mesmo são testemunhas oculares, e mesmo os que vieram depois, ainda assim são testemunhas autênticas. Por quê? Porque receberam desses que receberam de Cristo a autoridade para governar a igreja. Então, são testemunhas autênticas por isso. Porque eles receberam a autoridade de Cristo para serem testemunhas autênticas também, entendeu? Para as pessoas saberem, olha, o que aconteceu com Jesus, com a vida de Jesus, foi isso aqui, ó. Como é que você sabe? O meu mestre me ensinou. E quem ensinou para ele? O mestre dele. Quem era o mestre dele? São João, apóstolo. Escolhido pelo próprio Cristo. Tá entendendo? É uma coisa linda, não é? É uma coisa palpável, viva, né? Concreta. Vou continuar aqui. Falar algumas características do magistério, então, né? A autoridade dele foi dada por Cristo, tá? Foi recebida diretamente pelo próprio Cristo, no caso dos apóstolos, ou por sucessão apostólica, como a gente já defendeu longamente aqui, né? Então não vou repetir toda a defesa. E o que fala lá em João, capítulo 20, versículos 22 e 23? O Cristo sopra sobre os apóstolos, né? Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão
retidos. Cristo deu o Espírito Santo para os apóstolos e autoridade para perdoar pecados. Isso é uma das facetas da autoridade toda, né, que Deus deu para os apóstolos, né, que o Cristo deu para os apóstolos. Mas o que eu quero dizer com esse versículo a autoridade era tão grande, era tão grande, não era só uma autoridadezinha, não, você pode dizer para aquele cara e para aquele lugar. Era tão grande que incluía perdoar pecados. Dá para entender a dimensão disso? Como é que a gente vai negar que ele tinha autoridade de governar a igreja? Pelo amor de Deus, ele tinha autoridade para perdoar os pecados. Meu Deus do céu. A não ser que a natureza humana tenha sido mudada depois que Cristo subiu ao céu e todo mundo já seja santo e puro, e aquelas frases que Nosso Senhor dirige aos apóstolos não fazem mais sentido. Os pecados a quem perdoardes serão perdoados, e os pecados a quem retiverdes lhes serão retidos. A não ser que depois que Cristo subiu ao céu, todo mundo já seja santo, puro, e não precise mais do perdão concedido, dado por Cristo aos apóstolos. Para eles e darem sucessivamente. Exato. E sucessivamente. Assim, eu não vou falar pelos outros, vou falar por mim, tá? A minha não mudou. Eu preciso desse perdão ainda, tá? Vou falar por mim. Eu preciso. Muito bem. Outra característica do magistério, ele é auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Esses versículos aí todos que a gente leu, né, eu não vou repeti-los todos aqui, né, mas eu acho que eu deixei meu ponto bem claro, né? Esses versículos que eu acabei de ler, os apóstolos receberam de Cristo o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos a gente vê eles dizendo o Espírito Santo e nós decidimos isso e aquilo. Então, eu acho que está bem claro já, né, que o magistério da igreja é auxiliado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque foi assim que o Cristo projetou que ele fosse. Não fosse abandonado aqui nesse mundo simplesmente. Olha, vocês são homens que têm a responsabilidade de decidir o futuro eterno de todas essas pessoas através do seu governo, tá bom? Então, eu espero que vocês não mandem muitas pessoas para o inferno, senão eu vou punir vocês. Jesus não fez isso. Ele falou, eu vou deixar aqui o Espírito Santo, que é Deus também, né? É Deus também. E que ele vos levará à plena verdade. Então, a gente não precisa ter medo, né? A gente não, não, meu Deus, mas será que esses homens aí, eles estão fazendo direito o trabalho deles? Eu te garanto que não. Te garanto que não estão fazendo. Os apóstolos não fizeram direito o trabalho deles. Olha aqueles homens, cara, eles não sabiam. Eles passaram 3 anos com Jesus, eles não entendiam nada. Pelo amor de Deus. Era um bando de pescador, entendeu? Eles não estavam fazendo direito o trabalho deles. A gente tem que entender que era Deus vivendo através deles. Não tem como. Não era só uns homens super legais. Não eram homens com superpoderes. Era Deus vivendo através deles. É a única explicação possível. Não existe aqui a análise de, não, mas isso aí era só uma história inventada. Pelo amor de Deus, olha o que esses homens fizeram. Não tem como homens fazerem isso. É só Deus fazendo através deles. É a única explicação possível. Então é por isso. Não sei se o magistério está guiando bem a igreja. Você acha que Deus está guiando bem a igreja? Aí vai depender da sua resposta. Não, acho que Deus não está guiando bem a igreja. Reveja aí os seus conceitos, entendeu? Se você entende quem é Deus, etc. Porque é Deus que está guiando a igreja através do seu magistério. Esse é todo o nosso argumento, entendeu? Quer dizer que o magistério é infalível, em tudo que faz, nunca erra, todas as coisas absolutamente que é falado pelo magistério e tal, é tudo perfeito e tal. É óbvio que não é isso. É óbvio que não é isso. Mas existe, no mínimo, algumas condições definidas em que você tem certeza absoluta que é Deus falando através daqueles homens. Do mesmo jeito que você tem certeza lá em Atos 15, que é Deus falando através daqueles homens. Pois é. Você tem certeza lá, você pode ter certeza depois também. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Deus não muda. É Ele que criou esse cargo apostólico, Ele que criou essa dinâmica dele falar através desses homens escolhidos. Pois é. É o que a gente vê na Bíblia. E é o que continua através de toda a história. Outra coisa, né? Eu tentei resumir aqui algumas funções do magistério, né? Baseado também no catecismo e no compêndio aí, etc. Então, algumas funções do magistério: guiar o povo de Deus, pregar o evangelho integral de Jesus Cristo ao mundo todo, não só parte do evangelho, não só metade do evangelho. O evangelho integral de Jesus Cristo ao mundo todo. Reconhecer o que é e o que não é revelação divina. O magistério tem essa função de reconhecer o que é revelação divina e o que, tipo assim, é uma coisa legal até, mas não é revelação divina. O magistério tem essa função também.
interpretar autenticamente essa revelação divina, o que significa interpretar autenticamente as Sagradas Escrituras também. Cabe ao magistério fazer isso. Não é a mim. Não sou eu que tenho que decidir qual é o significado espiritual supremo da Escritura. Não. É o Ou próprio melhor Deus que decide ainda, isso. a gente poderia até mesmo colocar em alguns católicos que se furtam da autoridade do magistério para a interpretação de revelações particulares. Isso que é mais cabuloso e triste. É triste, é realmente muito triste. O catecismo vai deixar bem claro, né? As revelações particulares, elas não fazem parte do depósito da fé. Significa então que as revelações particulares são um lixo, são completamente desprezíveis? Não, não é isso que o catecismo está dizendo. Ele está falando o seguinte: existe uma hierarquia. O depósito da fé é aquilo a que você deve se submeter inteiramente, integralmente e sem dúvida, sem duvidar. Isso é o depósito da fé. Depois disso tem as revelações particulares. Aí beleza, vai que uma revelação particular é boa. Se ela coopera para você obedecer o depósito da fé, maravilha, não tem nenhum problema com ela. Se ela tem alguma coisa contra o depósito da fé, tá errado. Isso aí não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Por quê? Porque o depósito da fé vem. O depósito da fé vem de Deus. Deus não se contradiz, ele não é louco, ele não é esquizofrênico, ele não é um ser humano. Ele é um ser humano como a gente, tá? Jesus então tudo bem. Só que ele é um ser humano sem pecado, tá? Ele não tem os problemas que a gente tem de ignorância por causa do pecado original. Ele não tem isso. Ele é perfeito, tá? Então, a gente tem todos os motivos para confiar no magistério. Por quê? Porque a gente tem motivos para confiar em Deus. E foi Deus que fundou o magistério. É Ele que atua no magistério. É Ele que guia o povo pelo magistério. Obrigado, obrigado. E é claro, esse magistério, ele tem que ser ininterrupto. Ele precisa estar instalado ad eternum, para até Cristo voltar, dando respostas a todas as questões novas que forem surgindo dentro da igreja, fora da igreja, como uma resposta providencial ligada à Escritura e à tradição. Mas tem que ser um magistério vivo, então ele não pode ter se calado na década de 60 e acabou. Ele não pode ter se calado no século II, nem no século IV, nem no século VII, nem no século XV, nem no século XVI, nem em 1960. Ele não pode ter se calado nunca, porque senão a promessa do Cristo falhou. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho certeza que Jesus está conosco todos os dias. E continuará até a consumação dos séculos. Por quê? Porque ele fez questão de fundar uma estrutura visível que contém a autoridade, imbuída da autoridade dele, para que a gente tivesse certeza dessas palavras dele, que elas são verdadeiras. Eu não tenho a mínima dúvida de que o Cristo está conosco. Ele está conosco e sempre estará. Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Novamente, que segurança. Que segurança. Ah, como eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Como diz o padre Paulo Ricardo, é lindo ser católico. E é mesmo. Eu sou muito feliz sendo católico. Tá, outra coisa. Então, ensinar o depósito da fé é uma das funções do magistério. Definir dogmas da fé. Para quê? Para que a verdade fique mais clara, certo? Administrar os sacramentos instituídos por Jesus Cristo, o que inclui a transmissão da autoridade apostólica no sacramento da ordem, certo? Essas foram algumas funções aí do magistério que eu tentei sistematizar aqui usando o catecismo e o compêndio, beleza? E aqui eu botei os números 85 e 86 do catecismo, que você já leu, tá? Eles vão dizer, né, que o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus cabe ao magistério vivo da igreja, né? Mas isso não significa que a igreja está acima da Escritura, não. A Escritura faz parte da igreja. O tripé católico, que é Escritura, tradição e magistério, ele não se exclui mutuamente. Pelo contrário, ele se constrói mutuamente. Uma coisa depende da outra. E é assim que... Pode falar. Uma acusação muito recorrente é que existe na mentalidade protestante como se a igreja desse autoridade à Escritura. Não, a igreja não dá autoridade à Escritura, ela apenas reconhece a Escritura, quais são e quais não são os livros inspirados, canônicos, que realmente
contém o depósito da fé. Então, Exato. a igreja simplesmente, vamos dizer assim, um ourives. Um ourives, ele sabe discernir o que é um ouro verdadeiro do que é um falso ouro, uma bijuteria. Nós olhamos assim e dizemos, nossa, isso aqui é ouro. Um ourives pode... Não, isso aí jamais é ouro, isso é apenas uma bijuteria. E é essa a missão da igreja, apenas discernimento. E eu volto a repetir. Que qualquer um pode analisar isso, né? Tipo assim, esse livro aqui é inspirado ou não. Eu posso analisar. Agora, a minha resposta vai estar certa? Como é que eu sei se a minha análise vai estar certa ou não? Volto a insistir. O magistério da igreja tem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Objetivo, tá? Eu posso dizer subjetivamente, não, mas o Espírito Santo de Deus também me auxilia. Tá, qualquer um pode dizer isso subjetivamente. Mas só quem pode dizer isso objetivamente é aquele que é um sucessor dos apóstolos, que recebeu de Deus essa autoridade do Cristo para governar a sua igreja e por isso recebeu também o auxílio do Espírito Santo. Assim como os apóstolos receberam, que a gente leu lá em João 20, pois é, e em Atos 15 e tudo mais. Pois é. Eu confio mais na análise de um cara que tem o auxílio do Espírito Santo, que é o próprio Deus, do que na minha. Eu não sei você. Eu confio mais na dele. Quando tem Deus na jogada auxiliando alguém, cara, eu vou confiar nisso. Eu não sei a escolha que você vai fazer, mas eu prefiro confiar naquele que Deus auxilia com sua graça através do Espírito Santo. Eu acho que é o mais sensato a se fazer, certo? Então, para a gente encerrar aqui a parte do magistério, uma definição resumida, né, uma tentativa de definição resumida aqui que eu fiz é a seguinte: o magistério da igreja é esse grupo de homens que, ao longo de toda a história da igreja, exerceram a autoridade do Cristo, que receberam por meio da sucessão apostólica, de governar, guiar, pastorear o povo de Deus que caminha por esse mundo. Certo? O magistério de Deus são os apóstolos que estão levando a igreja pelo mundo através dos séculos. Certo? Ok. Podemos entrar então no magistério vivo? A gente já falou, né, algumas coisas aí de magistério vivo, mas vamos entrar então no magistério vivo. O que é o magistério vivo? Muito simples. É esse magistério que eu acabei de citar, só que as pessoas que o compõem que ainda estão vivas. Muitas pessoas que já o compuseram estão mortas, né? Por exemplo, os apóstolos, né? Eles estão mortos no corpo, né? Mas eles estão vivos no céu com Deus, né? Certo. Então, eu quis dizer mortos no corpo, né? Estão mortos no corpo, certo? A alma está separada do corpo. Estão mortos nesse sentido, né? Muito bem. O que é o magistério vivo? São aqueles que ainda estão vivos, né? A alma está junto do corpo ainda. Estão aqui na terra acessíveis a gente. Muito bem. A pergunta que eu faço agora é: qual é a importância do magistério vivo? Eu acho que já deu para um espectador mais ligado aí, acho que já deu para sacar de todas as falas e as suas falas principalmente, qual é a importância do magistério vivo, né? Mas, pois bem, para não ficar pedra sobre pedra, para não ficar dúvida nenhuma aqui, vamos dizer, né, com todas as letras mesmo, qual é a importância do magistério vivo. Então, uma coisa muito importante em relação ao magistério vivo é a seguinte: é a atualidade na continuidade. A continuidade do exercício... Eu vou ler aqui um textinho que eu escrevi, tá? A continuidade do exercício da autoridade dos cargos apostólicos que Cristo criou aqui na Terra. Certo? Como a gente viu lá na Bíblia, e na Sagrada Tradição também, essa autoridade não é uma coisa do passado. Você vê lá alguns pais da igreja que eu citei aqui, dizendo: nós podemos usar essa lista para saber essa sucessão até hoje, até os dias de hoje. Por quê? Porque eles sabiam também que era importante que essa lista não tenha cessado, como você falou. É muito importante também que essa autoridade esteja ainda viva hoje, que essa autoridade de Cristo esteja presente no mundo hoje, que nós nos submetamos à autoridade de Cristo hoje. Isso é muito importante também. Realmente é uma tragédia. Se for provado que a autoridade de Cristo, essa autoridade de Cristo, cessou, cara, que tragédia. Sabe por quê? Porque aí onde é que está a autoridade de Cristo? Ah, está nas Escrituras, beleza. Em qual interpretação das Escrituras?
E esse é o segundo ponto do magistério vivo. Ele é um remédio contra essa autoproclamação, certo? Nós, católicos, criticamos muito recorrentemente, né, os protestantes, porque eles não entendem, eu estou falando como ex-protestante, tá? Eu também não entendia, que não basta eu ter uma resposta para alguma questão bíblica. Eu também preciso saber se a minha resposta está certa ou não. E o negócio eu ia lá, eu li um trecho da Bíblia que era problemático, eu não sabia muito bem o que aquilo significava, e logo eu procurava uma resposta. Tá, eu conseguia encontrar muitas respostas. E eu via muitas respostas de outras pessoas também. Mas aí, qual que estava certa? Depois eu quero falar com você sério sobre o apostolado lá. Pode continuar. Tá bom. Achei que estava com algum problema aí. Então, nós católicos criticamos muito os protestantes porque a gente vê que eles interpretam a Bíblia, né? E falam, a interpretação disso, dessa passagem X aqui, é essa aqui, A, B e C. É uma interpretação possível, tá? A maioria das interpretações protestantes, eu pelo menos julgo como possíveis. Mas só porque é possível, quer dizer que está certo? Eu estou dizendo que ela é possível por quê? Porque ela tem uma coerência interna, ela tem uma coesão. Mas isso significa que é a verdade de fato na realidade? São coisas bem diferentes, você entende? Como que a gente vai saber, voltando à minha pergunta lá do começo, né, da live, como que a gente sabe que uma resposta, né, diante de um questionamento bíblico está correta? Só tem um jeito de saber isso, com um magistério vivo. Ah não, mas calma aí. Não precisa ser necessariamente um magistério vivo. O magistério já respondeu questões, o magistério assim, morto, né? As pessoas que compunham o magistério e a alma já separou do corpo, né? Não estão mais vivas aqui na nossa realidade. Muitas pessoas do magistério que não estão mais aqui no meio de nós, elas já responderam questões em relação à Bíblia também. Claro, já responderam sim. Mas qual é a garantia que você tem de que esses escritos deles, em que eles responderam, porque, bom, já morreram, né? Eles não estão mais aqui para responder. Qual a garantia que você tem de que esses escritos deles significam exatamente o que você interpreta? Você está vendo que o mesmo problema que a gente critica nos protestantes, ele está presente também na Igreja Católica, se a gente elimina o magistério vivo. A garantia que nós temos de que a Bíblia significa isso que a gente diz que significa, de que a tradição significa isso que a gente diz que significa, de que os textos magisteriais significam isso que a gente diz que significa, é o magistério vivo. São as autoridades imbuídas da autoridade apostólica, recebida do próprio Cristo, que estão vivas ainda hoje e repetindo, adivinha só, o que a igreja sempre repetiu ao longo de 2000 anos. O magistério vivo é um dos tesouros mais preciosos que nós temos. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, eles são a garantia de que todos esses significados que essas palavras da Escritura, da tradição, do magistério antigo têm, não se perderam ao longo do tempo. Eles estão vivos ainda, esses significados estão vivos. Na igreja, claro, como um todo. Mas principalmente aonde? No magistério vivo, nas testemunhas autênticas do Evangelho de Jesus Cristo. Se você não chorou depois dessa explicação, tem alguma coisa errada. Eu tô brincando, tá? Tô zoando. Mas deu para entender o que eu quis defender aqui, Jefferson? Deu para entender aqui qual foi todo esse meu trabalho de falar da sucessão apostólica, de falar o que é o magistério e falar do que é o magistério vivo. O magistério vivo, ele é a garantia de que os significados, tá? Deixa eu fazer uma explicação rápida, eu juro que eu não vou aprofundar nisso, tá? Eu amo esse tema, eu tenho a minha própria teoria, explicação desse tema e tal, não quer dizer que ninguém mais usou essa explicação, só que o negócio eu construí ela por mim mesmo, tá? A Bíblia, eu sou formado em letras, né, então eu vou tentar usar uns termos aqui, mas que não são difíceis, tá? A Bíblia são os significantes, ou seja, a Bíblia são as letras, as palavras, os símbolos que estão escritos lá. O significado delas é a tradição, tá bom? O que a gente vê na tradição? A gente vê toda hora os pais da igreja pegando trechos da Bíblia e dizendo, olha, esse trecho aqui ó, significa isso aqui. Tá entendendo? A gente vê toda hora os pais da igreja pegando textos bíblicos para explicar coisas que acontecem, que eles fazem, como as coisas deveriam ser. Eles estão explicando para a gente qual é o significado da Escritura. Como a gente sabe
que o significado da escritura não se perdeu, porque a gente tem a tradição. Como a gente sabe que o significado da tradição não se perdeu, porque a gente tem o magistério. Como a gente sabe que o significado do magistério não se perdeu, porque a gente tem o magistério vivo. Tá, mas como é que a gente sabe que o significado do magistério vivo não se perdeu? Ah, eles são vivos. É só ir lá e perguntar pra eles. Cara, quando eu entendi isso, eu demorei pra entender isso, viu? Quando eu me converti ao catolicismo, eu não sabia isso ainda não. Mas quando eu entendi isso, eu não sei, cara, eu falei, pronto, acabou. Não existe a mínima possibilidade de ser diferente disso. Porque esse é o único sistema que funciona. Você está entendendo que qualquer outro sistema vai negar alguma dessas coisas e aí o negócio vai ficar embaraçado pra caramba? Cara, qualquer um pode... Será que as pessoas entendem a diferença entre você ter uma autoridade viva falando com você e você ter um texto que você mesmo lê e você mesmo interpreta? A Bíblia não tem boca. Não importa o quão mal você interprete a Bíblia, não importa o quão ruim e esdrúxula seja a sua interpretação da Bíblia, ela não vai abrir uma boca e falar assim, ô, eu não falei isso aí não, viu? Você está me interpretando errado. Ela não tem boca, entendeu? A Bíblia é um registro estático, tá bom? A Bíblia não vai dizer para você que a sua interpretação está errada. Do mesmo jeito, a tradição não vai dizer para você. Você pode pegar os textos da tradição e interpretá-los também, tá? São textos. A tradição não vai abrir, o texto não vai abrir a boca e falar, você está me interpretando certo ou então você está me interpretando errado. Quem vai falar isso para você são pessoas vivas. Você só consegue interpretar alguma coisa porque você está vivo. Desculpa aí, eu estou me enrolando muito. E você só vai conseguir saber que a sua interpretação está certa ou errada porque o próprio Deus deixou um magistério vivo para dizer para você, essa interpretação que está na Escritura, que passou para a tradição, que passou para o magistério, nós hoje continuamos interpretando a mesma coisa, para que você tenha a garantia de que foi o próprio Deus que falou isso mesmo. Isso não mudou ao longo da história. Eu quero confirmar as suas palavras com o número do catecismo, 111. Diz assim, mas, já que a Sagrada Escritura é inspirada, nós acreditamos, nós católicos acreditamos que ela é inspirada. Há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o anterior, o anterior é descobrir a intenção do autor. Por que o autor bíblico escreveu isso aqui? Exato. E não menos importante que o anterior, e sem o qual, sem este princípio, a Escritura permanece letra morta. Aí abre parênteses. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. Aí nós retornamos àquilo que vemos nos Atos dos Apóstolos. Nós e o Espírito Santo decidimos tal coisa. Meu Deus, tá tudo lá. Como é que eu não vi isso antes? Meu Deus do céu. Tá tudo aí, cara. Tá tudo lá, cara. Pois é. Deus fundou essa igreja, viu? Deus criou esse sistema, tá? Eu quero fazer esse disclaimer final, né? Deus criou um sistema por meio do qual nós soubéssemos onde a verdade está nesse mundo. E esse sistema são pessoas. É muito importante que a gente entenda isso. Eu, como protestante, diante da proposta católica, eu dizia assim, tá, mas o magistério da igreja lá, as autoridades deles, eles são pessoas que nem eu, eles são homens falhos que nem eu. Sim, é exatamente isso. Nisso eu estava certíssimo. Eu só não entendia que eles tinham uma graça especial do Espírito Santo para que as interpretações deles não fossem simplesmente qualquer interpretação, mas fosse uma interpretação que possui a autoridade do próprio Deus. E isso eu jamais possuiria. Tá entendendo? Eu posso dizer quantas vezes eu quiser. Não, mas Deus me escolheu, Deus falou isso e aquilo para mim, tudo bem. Vai ser uma experiência subjetiva minha que ninguém mais viu. Todas as pessoas do mundo antigo ali daquela região viram Jesus Cristo fundando a igreja. Ninguém duvidava que a igreja estava onde estavam os apóstolos, porque a autoridade do Cristo estava lá nos apóstolos. E os seus sucessores, obviamente, né? E claro, estou dizendo ninguém duvidava, assim, ninguém em sã consciência, né? Os inimigos da igreja sempre vão duvidar de tudo, né? Mas, tá entendendo? Que era muito claro para aquelas pessoas que a opinião daqueles homens lá, a interpretação deles, não era como a dos outros. Por quê? Porque eles tinham uma coisa que os outros homens não tinham: o Espírito Santo auxiliando.
Santo Inácio de Eles tinham Antioquia, ele diz o seguinte: onde está o bispo, aí está a Santa Igreja Católica. Aí está a Igreja Católica. Não tinha dúvida, as pessoas sabiam onde está a Igreja Católica, onde a Eucaristia está sendo celebrada junto com o bispo. É isso. É isso. Sucessão apostólica e magistério vivo. O que a gente está tentando defender aqui há 2 horas, né? Então, eu espero que as pessoas tenham entendido isso. Eu espero que isso tenha ficado claro, tá? Espero que isso tenha ficado muito claro. Olha, tem muitas outras coisas ainda que daria para falar, porque, como eu falei, o tema é gigantesco, o tema é muito grande mesmo, muito extenso. Eu escrevi aqui um resumo final, eu vou ler aqui, tá? Eu comecei a live com uma pergunta. Diante de um questionamento bíblico, como saber se a minha resposta é a correta? Eu espero ter explicado direito que o próprio Deus nos deu uma forma de sabermos qual é a resposta correta para nossos questionamentos bíblicos. E a resposta correta é aquela dada pelo magistério da Igreja, que recebeu a autoridade do próprio Cristo através da sucessão apostólica, especialmente do magistério vivo, que dá vida a essa autoridade de Cristo. Eu acho que eu li tudo errado aqui. Nos nossos dias atuais. Fez sentido aí a minha leitura? Sim, sim. Tá, então tá bom. Mas tá, eu espero que isso tenha ficado claro, tá bom? Espero que isso tenha ficado muito claro. E aí agora eu deixo a seu critério. Se a gente, sei lá, abre para pergunta, lê algumas coisas aqui, ou se a gente já encerra. A não ser que o pessoal tenha alguma pergunta, aí qualquer coisa nós deixamos um segundo hangout, uma segunda oportunidade. Mas, meu irmão, desde já muito obrigado. Eu quero agradecer ao pessoal que ficou aqui conosco, né? Sim, depois continuem assistindo a nossa série de lives, o Mar Vermelho da Igreja. A igreja não foi, se eu não estiver enganado, quarta ou quinta-feira. Mas sábado que vem eu estou aqui novamente. Maravilha, maravilha. Vejam a primeira live, que foi o Jefferson com o Simon. Vejam a segunda live, que foi o Alexandre e o João. Essa aqui está sendo a terceira live. Vejam as próximas também, que essa série... Eu mesmo não só estou participando, estou acompanhando também. Está muito boa. Se eu não estiver enganado, a próxima live será com Rafael Mateus, a respeito da Reforma Protestante. Nossa, essa série está sensacional. Estou gostando demais, viu? Que alegria fazer parte desse apostolado, ter esses amigos na fé e ter esse líder espiritual que Deus nos deu, que é o Jefferson. Deus é maravilhoso, viu? Ele jamais abandonou nossa igreja, jamais vai abandonar. Tá aí uma prova viva disso, né? Amém. Rezem por nós, rezem pelo nosso apostolado e também rezem pelas conversões. Davi, meu irmão, muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Jefferson, desculpa, esqueci de uma coisa. Esqueci completamente de uma coisa. Eu quero ler um pequeno trecho de Santo Agostinho antes da gente encerrar. Ok. Santo Agostinho, ele estava lutando contra uma heresia do tempo dele que se chamava donatismo, certo? Então ele estava escrevendo aqui para os donatistas. E olha só que lindo ele escreve. Vinde a nós, irmãos donatistas, né? Vinde a nós, irmãos, se vocês quiserem ser enxertados na videira. Estamos aflitos por vê-los fora dela. Contem os bispos da grande sé de Pedro e observem nessa lista de padres como um sucedeu ao outro. Esta é a rocha contra a qual os portões do orgulho do inferno não prevalecerão. Então eu vou repetir essas palavras de Santo Agostinho. Glória a Deus. Glória a Deus. É para glorificar de pé. Para glorificar de pé. Eu vou repetir essas palavras de Santo Agostinho para os nossos irmãos protestantes. Vinde a nós, irmãos protestantes, se vocês quiserem ser enxertados 100% na videira. Porque a maioria dos protestantes tem batismos válidos, então eles já são católicos, eles fazem parte da Igreja Católica, mas estão afastados dos sacramentos, da maioria esmagadora dos sacramentos, estão afastados de 5 sacramentos. Nós estamos aflitos por vê-los afastados dos sacramentos. Eu, particularmente, fico muito aflito por ver os meus irmãos protestantes afastados do sacramento da confissão dos pecados e da Santíssima Eucaristia. Eu fico muito aflito por causa disso, mesmo, de verdade. Isso é uma coisa que tira o meu sono à noite, assim, que me dá preocupação. Meu Deus do céu, como eu quero ver os meus amigos protestantes podendo se confessar e comungar do corpo e sangue de nosso Senhor. Isso aflige a minha alma, eles não terem isso, certo? Então,
o mesmo que Santo Agostinho diz para os donatistas fazerem, eu digo para vocês fazerem. Contem os bispos da grande sé de Pedro. A gente tem a lista. Joga no Google assim, ó, Vaticano, papas. Você vai ver todos os sucessores de Pedro. A lista lá no site do Vaticano. Contem os bispos da grande sé de Pedro e observem nessa lista de padres como um sucedeu ao outro. Ou seja, como um recebeu a autoridade do outro e vai chegar lá no fim das contas na autoridade que Pedro recebeu do próprio Cristo. E esta é a rocha contra a qual os portões do orgulho do inferno não prevalecerão. Amém? Amém. Amém. Davi, meu irmão, muito obrigado ao pessoal. Nos acompanhem, rezem por nós, rezem pelas conversões também e que Deus realize grandes coisas em nosso favor e em favor do nosso país. Amém. Salve. Grande abraço, meu amigo.